Bom, então, em primeiro lugar, convido o Ailton, por gentileza, a sentar aqui na mesa. Eu estou no papel aqui de apresentar o nosso primeiro convidado do dia, Ailton Krenak, mas o Ailton dispensa apresentações, né? Ele é um grande líder político, intelectual, escritor, ambientalista, doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E ele está aqui conosco hoje porque ele teve uma participação muito importante na década de 80, especialmente durante os debates, durante a Assembleia Nacional Constituinte, né? Ele foi fundador de organizações que desempenharam papéis importantes, né? A União das Nações Indígenas, né? A Aliança dos Povos da Floresta, depois, mais para frente, o Núcleo de Cultura Indígena. E ele foi uma das figuras muito importantes na definição do que há 30 anos atrás foi o capítulo dos índios, né? E foi autor de um discurso na Assembleia Nacional Constituinte que se tornou célebre, não só pela retórica, mas também pelo gesto de protesto, né? Onde ele se pintou com a pasta de genipapo ou de cajal, né? E talvez ele fale um pouquinho sobre isso, mas, enfim, acho que tudo isso é do conhecimento aqui, acredito, de todos, então eu passo diretamente a palavra para ele. Obrigada. Bom dia, senhores e senhoras, bom dia, queridos amigos e amigas. Eu estou, claro, emocionado e honrado de estar tendo esse destaque, de fazer a fala de abertura desse nosso fórum, que, por si, já estabelece uma marca relevante, importante em promover nossos encontros e o nosso olhar sobre a realidade que nós compartilhamos. Mas que, ao chamar esse tema da nossa Constituinte de 88, ele dá um sentido de celebração, né, para esses 30 anos. Eu agradeço a oportunidade. Na pessoa da professora Camila, eu quero, e nossa querida Artionca, agradecer e cumprimentar pela coragem, pelo esforço de articular no âmbito da universidade esse debate. Cumprimento a esse público que está presente aqui hoje. Não são todos internos aqui da universidade. É ótimo que tenha gente dialogando de fora do campo da universidade com esses temas, porque eles são importantes para o nosso exercício mesmo da nossa história compartilhada, da nossa cidadania. E, então, reiteradamente, muito obrigado de me dar essa oportunidade de fala aqui, é uma honra. E é claro que nenhum de nós dispensa apresentação, né, gente? Essa gentileza, esse trato excelente de nós acolhermos uns aos outros dessa maneira é bacana, mas ninguém dispensa apresentação. Eu tenho uma biografia que eu, às vezes, celebro pelo fato de estar vivo, né? Outro dia, uma pessoa da minha geração falou: nossa, rapaz, interessante como você conseguiu fazer tanta coisa, e o que você acha mais interessante disso? Eu falei: o mais interessante foi ter ficado vivo. Porque o sentido da memória e da história, ele só é possível ser exercido enquanto nós estamos vivos.
não é uma metáfora, mas aqueles que morreram não podem compartilhar a memória, a não ser que tenham deixado obras, né, que, pela sua potência, vão projetar essas memórias no tempo. A literatura faz isso, né? Algumas outras artes possibilitam que um de nós se projeta no tempo e deixa para a posteridade, para gerações futuras, alguma visão que nós temos do tempo que nós vivemos, que experimentamos, da jornada que nós fizemos. Mas o fato de alguns da nossa geração ter compartilhado uma experiência comum no final da década de 70, 80, que é o motivo desse nosso encontro agora, nós vamos refletir sobre isso, é muito interessante. Eu estou gostando de ver um desses meus contemporâneos, bem sentadinho ali, depois de vir de lá do Maranhão, que é o constituinte José Carlos Saboia, que para muitos de vocês que têm menos de 30, 40 anos, a gente precisa ficar lembrando quem são as pessoas, porque o pessoal de 30, 40 anos, eles estão capturados por uma realidade, aquela realidade líquida que dizem por aí, onde parece que o tempo vive num loop, fazendo um loop, né? O tempo do ontem, do amanhã e do hoje parece que se confunde para as novas gerações. Sem ofensa, tá, pessoal? Não é defeito ter menos de 30, 40 anos. Mas, decididamente, a geração dos 30, 40 anos me surpreende. Às vezes eu vou conversar com um repórter de 30, 40 anos, eu tenho que explicar para ele que Roraima não é Rondônia, que a capital do Acre, né, não é Boa Vista. Então, alguma coisa assim da nossa geopolítica doméstica, um sujeito de 30 e 40 anos precisava saber, até para garantir que ele continue vivo no futuro. A gente precisa saber onde estamos, onde é que nós estamos pisando, né? E esse conhecimento sobre o nosso território, sobre quem nós somos e o que nós estamos compartilhando, ele é muito importante para erigir aquela figura que a gente chama de cidadão, de cidadania. Não existe cidadão sem memória. É impossível constituir cidadania se você não sabe os eventos que te antecederam há 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás e que te puseram no lugar social, no lugar político que você está respondendo hoje, está circulando e se movendo hoje. Eu achei muito um lembrete e muito bem-vindo quando o professor Álvaro se referiu ao engajamento da ABA, Associação Brasileira de Antropologia, das associações de classe, de sindicatos, de movimento social. Eu estava me lembrando da Coordenação Nacional dos Geólogos, né? As pessoas podem dizer, mas o que os geólogos tinham a ver com esse papo de direitos de minorias, né? Porque o tema dos direitos indígenas era tratado lá no âmbito daqueles debates da Constituinte, eles eram tratados num recorte assim das minorias. E o que não deixa de ser, continuar valendo até hoje, porque se na década de 80 os povos indígenas eram percebidos como minorias, agora, nesse século XXI, seguem sendo também uma minoria gritante. O povo indígena, sem fazer piada, é a minoria gritante do Brasil, né? Ela grita porque dói, grita porque tem esperança e grita porque é atrevida. Grita por várias razões. E que interessante que a Associação Brasileira de Antropologia, a Coordenação Nacional dos Geólogos, a Pastoral da Terra, a Pastoral Indigenista, o CIMI, a CNBB, a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, que aquela época, que aquele tempo,
tinha figuras assim, de destaque na sociedade, né, nas lutas, na sociedade brasileira, exatamente por estar encabeçando lutas contra a ditadura. A velha e manjada ditadura civil-militar, que denuncia uma tendência cretina na nossa formação, que é o pacto entre civil e milico para dar golpe no interesse comum. Nós temos um defeito de origem, parece. Né? Ao invés da sociedade civil saber quem é e se postar como uma esclarecida defensora dos direitos civis, de vez em quando ela namora com os milicos e configura golpes. O último que teve também foi uma conspiração de militares com os civis. Então parece que nós não aprendemos com a nossa história. Já que hoje eu estou sentando bronca na história, parece que nós não aprendemos com a nossa história, nós somos capazes de repetir como cacuete essas alianças espúrias entre os escravos e a Casa Grande. O pessoal da senzala demora para aprender a lição. Sempre que tem um pequeno espaço de liberdade, se esquecem do quanto foram aviltados, do quanto foram violentados e voltam de novo a estabelecer essa espécie assim de conluio com os interesses da oligarquia, do latifúndio, das velhas hierarquias coloniais que sempre marcaram a nossa realidade com essa coisa discriminatória, segregacionista e excludente. Excludente a ponto de nós, até hoje, não termos entregado ao povo indígena os seus territórios de direito e nem feito a reforma agrária para que milhões de brasileiros pudessem ter terra para plantar, para comer e para criar seus filhos. O Brasil tem vergonha da reforma agrária. Né? Eu me lembrei agora do nosso querido Mário Juruna. Mário Juruna, que frequentou aquele congresso na década de 80, no período esquisito daquele congresso, porque ali tinha uma espécie assim, aquelas coisas que o Brizola chamava de filhotes da ditadura. Os filhotes da ditadura comungavam com os bravos lutadores pelos direitos humanos, pelas diretas já, pela democracia. Olha que ninho curioso que era o Congresso. E o Juruna, ele, por ter a língua materna como sua principal potência de expressão, ele falava um português precário. E ele dava bronca no Congresso, chamava a atenção daquela casa e insistia que o nosso parlamento, que o nosso Congresso, devia ser uma casa do povo. Olha que pensamento íntegro, que pensamento honesto, de um homem que veio de uma tribo. Eu sei que ainda prevalece um preconceito estúpido na mentalidade comum brasileira de achar que as tribos não podem produzir pensamentos tão singulares. Mas foi um chefe que nasceu e cresceu numa aldeia, que veio dizer, dentro do Congresso brasileiro, de que aquilo deveria ser a casa do povo. Talvez porque ele soubesse da sua própria herança cultural, que no pátio do terreiro da sua aldeia tem um lugar que se chama Waran, e que a tradução dessa palavra Waran significa parlamento, significa congresso, significa o lugar da fala. E naquele lugar da fala, cada voz tem ouvido, tem um lugar de escuta, se alterna.
não tem, assim, impedimentos da fala, tem o desejo de ouvir a fala do outro. Ouvir a fala do outro é como beber água. Então, essa vontade da convivência foi o que inspirou o Mário Juruna, o único indígena que teve um mandato parlamentar no Brasil, que antecedeu esse período que foi depois o Congresso Constituinte, e que deixou marcas importantes no debate político no nosso país, porque ele percebeu cedo o que era o arbítrio, o que era o abuso do poder, quando ele dizia que aqueles generais abusavam do povo brasileiro. É interessante porque a gente pode ler, nós podemos ler obras que analisaram o período da ditadura, que mostra como que foi promovida a nossa alienação da vida civil, como que nós fomos sendo esvaziados do sentido de cidadania, até o ponto da gente achar que éramos mesmo uma sociedade incapaz de produzir uma experiência social diferente dessa história subordinada que nós vivemos de ser uma colônia na América Latina, que o que nos distingue dos nossos vizinhos é que a gente fala português. E o estabelecimento, pensar o Brasil no contexto da América Latina é um passo importante para nós sabermos quem nós somos. Pensar os povos indígenas dentro do Brasil é muito importante para que os povos indígenas possam ser percebidos, em algum sentido, na sua potência, na sua diversidade, na sua pluralidade. Mas pensar o Brasil na América Latina é uma maneira também auxiliar importante de quem nasceu, vive aqui, saber um pouco mais sobre nós, quem nós somos e o que é que nós estamos fazendo nesse continente. Nós integramos um continente, fazemos parte do continente que alguns dos nossos mais animados assim, pensadores do século XX chamavam de Pátria Grande, Pachamama, Abya Yala, e que insistiam em evocar essa grandeza e esse sentido de povos que têm a possibilidade de compartilhar uma história, se não comum, mas pelo menos uma história compartilhada no sentido dos avanços, das lutas. E eu estava pensando hoje de manhã, orientando um pouco a minha comunicação com vocês, já que eu me inspiro, me apoio muito mais nesse exercício da oralidade do que em anotações. Isso aqui é um texto do fórum, eu só estou fingindo que estou lendo. E a semelhança de um mestre da tradição que ele já estava com cerca de 100 anos de idade quando um psicólogo, um moço que estava fazendo a conclusão de curso dele na USP, ele viajou para o Mato Grosso porque ele decidiu que ele ia produzir o trabalho dele para a conclusão do curso da graduação dele em psicologia. Ele ia produzir um trabalho sobre o sonho, mas não aqueles da turma do Freud e do Jung, mas aqueles dos xamã, dos pajé. E ele foi ouvir um
sonhador, foi ouvir um pajé da tradição do sonho. E depois de ter convivido alguns anos com esse homem, com esse Humanity Dewa, que é o dono do sonho, ele produziu uma literatura muito boa, muito interessante. Mas o comentário é que esse homem que tinha quase 100 anos de idade, e obviamente só falava a língua materna e não escrevia, nem na língua dele, nem em outra língua, de tanto conviver com esse jovem que estava fazendo o trabalho de conclusão do curso dele, eles criaram uma intimidade, ele gostava tanto de ver o colega dele escrever, que ele passou a produzir uma escrita mental. Produziu desenhos muito interessantes, que é essa escrita que ele produzia e entregava para o amigo dele, que também estava escrevendo. Então, eles escreveram juntos. Esse poeta que trabalhou junto com o sonhador, ele publicou recentemente uns textos, que um deles é sobre os sonhos, né? Então ele escreve ele mostra esses escritos do Jerônimo, e eu achei muito interessante, muito bonita essa comunicação entre um pensamento, né, uma produção do pensamento que se registra numa escrita que pode ser compartilhada, e a produção de uma outra obra de arte, que são aqueles escritos do Jerônimo, para que o amigo dele pudesse ter uma correspondência do engajamento dele na pesquisa, no estudo que ele estava fazendo, estabelecendo um diálogo. Ele não estava só sendo anfitrião, ele estava dialogando com aquele visitante. E esse comentário é só acerca desse papel que está na minha frente, que eu, na verdade, não estou lendo. E sobre a América Latina, nós nos afastamos tanto da América Latina, da década de 70, 80 para cá, que eu acho que a maioria das pessoas nem se lembra que teve uma revolução na Nicarágua. E eu até fiquei pensando, será que eu deveria falar a palavra revolução naquele nosso encontro, ou eu devo deixar esse negócio para lá? Mas eu falei, não, eu vou falar a palavra revolução, eu vou ficar falando revolução, 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 para ver se as pessoas conseguem, lá do fundo das suas memórias, saber que houve um tempo em que as pessoas, ao se incomodar com as injustiças, eram capazes de fazer um movimento que merecia o nome de revolução. E que teve uma na Nicarágua. E que teve outras. Teve em El Salvador. E isso na época que nós estávamos começando a pensar aqui no Brasil que a gente tinha que fazer mudanças no que estava acontecendo com a gente. Nós estávamos há 20 anos subordinados a um ato institucional que estabelecia o abuso e o absurdo de que os nossos direitos civis estavam todos suspensos. Devagarinho, os movimentos sociais começaram a se erguer. Nem havia ainda, gente, presença, de fato, física, de sujeitos indígenas no meio desses movimentos sociais, porque os sujeitos indígenas eram tão poucos e eles estavam todos segregados em aldeias, em algumas reservas indígenas, sendo que algumas dessas reservas, inclusive, operavam como reformatórios, centros de reeducação, como era o da terra indígena Krenak, lá em Minas Gerais, que era o reformatório Krenak. Que a maioria das pessoas não sabiam disso e só ficaram escandalizados porque o relatório da Comissão da Verdade veio dizer que naquele tempo havia laboratórios de controle sobre a vida do povo indígena, que incluía torturar, prender, exilar. E os índios viviam também, então, os efeitos da ditadura. Se
a convergência de instituições de ensino e pesquisa, universidade, movimentos sociais, se deu, ele se deu também porque em diferentes lugares da nossa sociedade as pessoas sofriam o calo, sofriam a ralação de viver num país onde os direitos civis, onde os direitos humanos tinham sido jogados na lata do lixo. Muitas lideranças indígenas, na década de 70 e na década de 80, eram impedidas de sair das suas aldeias. Eram proibidos de sair das suas aldeias. E se utilizavam de um passe que o administrador do serviço do governo, da agência do governo, do FUNAI, ou do SPI, ou da Comissão de Assuntos Indígenas, mais tarde, FUNAI, o chefe de posto tinha que autorizar que uma autoridade indígena ou que um índio, para fazer tratamento de saúde ou qualquer coisa, pudesse se ausentar da sua aldeia. Tinha um passe. Vocês já pensaram nisso? Vocês ouvem isso como uma coisa assim, tipo, normal? Nós ficamos escandalizados de saber que na África do Sul, os brancos segregavam os negros nos lugares chamados Bantustão. Mas nós naturalizamos que os brasileiros segreguem os índios em reservas e que, eventualmente, até torture alguns deles de vez em quando para eles aprenderem onde é o seu lugar. No tempo da ditadura, ainda ia lá, né, gente? Mas tem gente naturalizando isso no século XXI, depois de nós termos feito as mobilizações que nós fizemos nos anos 70, 80, quando algumas dessas lideranças, como Marçal de Souza, Tupã-I, um Guarani de um lugar remoto no Brasil, onde os jagunços paraguaios podem te dar um tiro e voltar para o seu país de origem e ninguém nunca saber o rastro do assassino, ou de uma liderança indígena ser agarrada pelos seus caciques, levar uma surra e ficar preso em algum lugar da reserva até que se acalme e possa sair de novo sem criar problema. Os coronéis que ficavam em Brasília, mandando na Fundação Nacional do Índio, todos eles tinham um assistente do lado dele que era do serviço de informação. Era uma coisa totalmente militarizada, onde as lideranças indígenas eram vigiadas, ao ponto de quando o nosso querido Álvaro Tucano, que é do Alto Rio Negro, que foi educado em colégio salesiano e que prestou serviço militar, aprendeu a ler e escrever, tirou documentos, decidiu que ele ia acompanhar o Mário Juruna numa viagem ao Tribunal Bertrand Russell, e a professora Manuela Carneiro da Cunha acompanhou eles nessa viagem para esse tribunal? Quem foi que acompanhou eles nessa viagem, Manuela? Será que foi a professora Lux? Professor Dalmo? O professor Dalmo foi nessa viagem? Bom, eu não posso ficar aqui inventando uma viagem que a Manuela não fez. Me desculpa, ainda bem que ela está presente aqui. Vamos corrigir, a Manuela não foi nessa viagem. Pois bem, o Álvaro e o Mário Juruna foram. E o Márcio Souza, que é um escritor, um jornalista e escritor lá do Amazonas, lá de Manaus, o Márcio Souza foi nessa viagem junto com o Álvaro e com o Mário. Eles foram a uma viagem proibidos pelo Brasil, proibidos pelo governo brasileiro. Foram a uma viagem que a FUNAI não autorizou. E
Eu estou contando essas histórias, esses fatos para vocês, porque eu achei que antes de entrar propriamente no que foi a discussão dos direitos dos índios na Constituinte, seria muito importante que as novas gerações soubessem o que foi a década de 70 e 80 para os movimentos sociais. Foi nessa época também que os helicópteros sobrevoavam assembleias de metalúrgico em São Bernardo do Campo e jogavam bomba. Foi nessa época que o Lula foi preso, levado para o DOPS, interrogado, tarará e tal. E um monte de outras pessoas menos ilustres do que ele também foram torturadas, presas e excomungadas. Nessa época, os índios começaram a fazer alguns movimentos ainda muito tímidos, acompanhando as convocatórias da pastoral indigenista, ou da pastoral da terra, ou de um sindicato dos professores, de vir uma ou outra liderança, como o Daniel Cabichi, o Lino Miranha, lá dos nossos parentes Ticuna, lá do Rio Solimões, o Dico Sateré Maué, o Pedro Inácio Ticuna, o Nelson Xangrê. Algumas lideranças Caingangue, Guarani, saíam das suas aldeias, vigiados por seus chefes de posto e dedurados por seus delegados regionais. Eles iam para essas reuniões, falavam, davam testemunho e voltavam. E foi um escândalo quando o Marçal de Souza disse: o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Um homenzinho pequeno, um Guarani, falando isso na cara dos coronéis, dos fazendeiros, desses fazendeiros arrogantes que acham que são donos do Brasil inteiro. Ele falou isso, pagou com a vida por ter feito essa profecia, mas as gerações que sucederam a ele vieram provar que o Brasil foi invadido e que não houve uma descoberta do Brasil. E essa fala repercutiu na produção de uma literatura que só final da década de 80 e 90 é que foi chegar nas salas de aula, onde a geração do Daniel Munduruku, do Olívio de Ecupé, do Cristino Opixana, da Eliane Potiguara, de muitos outros, do Assiri, de muitos outros, nem tantos assim, autores indígenas que começaram a fazer o que nós ainda, com alguma surpresa, chamamos de literatura indígena. De um tempo que não tinha nem índio, para cá, nós já temos até literatura indígena. Nesse tempo que não tinha nem índios, tinha um projeto do Estado brasileiro que era de emancipação dos índios. A emancipação dos índios seria uma espécie assim, de tiro de misericórdia na história dos índios no Brasil. É lógico, se o Estado tivesse conseguido passar o rodo sobre a memória dos índios no Brasil com aquele ato de emancipação e tivessem avançado na liquidação da nossa presença no meio da formação brasileira, nós não teríamos chegado a um debate onde o povo indígena reivindica um lugar na história. A Constituição que nós temos, ela é um retrato da entrada, digamos assim, do povo indígena no Brasil contemporâneo. A entrada do povo indígena na nossa história recente, ele se deu pelo capítulo dos índios na nossa Constituição. Porque toda a literatura que estava sendo produzida até essa época era uma literatura terminal. Ela falava de um povo em extinção.
Tem um escritor chamado Edilson Martins, que ao mesmo tempo que o Zelito Viana lançava um documentário chamado Terra de Índio, ele também publicava um livro chamado Nossos Índios, Nossos Mortos, que é uma prova do tipo de mentalidade que estava se configurando com relação aos povos indígenas. Nossos índios, nossos mortos. E a década de 80, olhando agora, ela me parece uma época tão rica, tão importante, que eu fico comparando ela a alguma dessas primaveras. Né? Quando diziam, tem a Primavera Árabe, eu achei uma coisa assim incrível, achei de uma poética maravilhosa que existisse uma revolta em algum lugar do mundo chamada de primavera. Talvez quase sinônimo de revolução. Primavera e revolução podiam ser coisas irmãs. E a década de 80 foi uma primavera, no sentido de que o povo indígena conseguiu chacoalhar as estruturas armadas para desaparecer com a gente e pôr a nossa voz no coro dos descontentes, digamos assim. As manifestações de rua, as pregações, os movimentos de denúncia, nós começamos a fazer presença nisso. Era uma presença, como sempre, gente, numericamente muito mínima. Porque se você fazia uma mobilização na PUC, ou na USP, ou no Teatro de Arena, ou na Catedral ali da Consolação e botava, sei lá, 100 mil pessoas, você botava 60, 80 pessoas indígenas do Brasil inteiro no meio daquela gente. A gente era uma amostra mínima de que tinha os índios lutando também no Brasil. E o que é interessante é como que uma população numericamente tão em desvantagem possa, em determinados contextos, contar na balança da reivindicação, da luta que denuncia e que confronta o poder absoluto, principalmente quando esse poder absoluto é o Estado, é representado por esse aparato do Estado. E não é novidade que as sociedades, que os índios são sociedades contra o Estado. Pode ser novidade para o Estado, mas para os índios, de certo que não é. Os índios sempre souberam que esse aparato é uma tremenda de uma arapuca, um aparelho de captura das nossas autonomias. E nós somos naturalmente antipáticos a esse aparato que as sociedades modernas cultivam, que é o Estado. Eu não sei se cultivam porque não sabem o que fazer com ele, ou porque já foram capturados há tanto tempo que já virou uma espécie assim de, como chama? Não é osmose, é outra coisa. Já virou o aparelho do Estado e as pessoas já se confundiram como um organismo só. As pessoas não são capazes de se descolar dessa praga. Então, em todas as sociedades onde ainda existe capacidade de revolta, o Estado é posto em questão. Em todos os lugares onde a sociedade já caducou, o Estado toma conta de tudo. Toma conta de tudo e se é senhora das nossas vidas, sem ser posto em questão quais os limites que esse aparato pode exercer no interesse, digamos, comum, e não invadindo as nossas vidas, aparelhados cada vez mais pelo interesse privado, né? Eu não tenho nenhuma dúvida de como que
a ideia do Estado foi apropriada pelo interesse privado e como que as corporações dominam hoje a nossa realidade, comendo as nossas montanhas, matando os nossos rios, destruindo as nossas florestas, arrancando nossas riquezas, com a máscara do Estado. As corporações sabem muito bem como utilizar o aparelho do Estado para assaltar os nossos direitos, principalmente aqueles direitos que estão no campo do direito comum, que são os direitos dos povos. Não o direito privado, o direito da propriedade, o direito do sujeito, mas o direito do interesse comum, o bem comum, aqueles do campo da cultura, aqueles que a Unesco quer preservar, aqueles que a Unesco quer promover, digamos, porque eu nem acredito que essas agências tenham a vontade de preservar qualquer coisa. Essas agências, elas são uma pálida imagem de algumas das nossas necessidades, expectativas, demandas, mas essas agências também são extremamente limitadas para fazer cumprir algum programa de verdade. Porque se pudessem fazer cumprir esses programas, as reservas de biosfera, que foram criadas com um propósito de preservar territórios e áreas prioritárias no planeta, não estavam sendo também agora invadidas, inclusive pela mineração, como está acontecendo em Minas Gerais. Uma reserva da biosfera da Serra do Espinhaço, que nós criamos há cerca de 10 anos atrás, está licenciando a atividade mineradora dentro de um território diplomado pela Unesco como reserva da biosfera. Então, nós vivemos esse contraponto. Nós avançamos um pouco na garantia de alguns dos nossos direitos, mas temos que ficar o tempo inteiro vigilante contra o insidioso assalto privado ao direito dos povos. E, no caso do povo indígena, os nossos direitos, sejam eles direitos da pessoa, direito dos coletivos, o direito a viver e compartilhar um território, o direito a fazer o uso desse território compartilhado, ele é o tempo inteiro posto em questão por aquela mentalidade que acha que tem que ensinar os índios a pescar, que tem que fazer com que os índios aprendam a produzir, que os índios têm que, afinal de contas, transformar esses lugares onde eles vivem em áreas de produção, se possível, de soja. Então, esses mestres que ficam por aí oferecendo aulas de engajamento para o povo indígena no mundo do capitalismo, da produção, eles são também os mesmos que manipulam os programas da Unesco e que tentam enfiar nas reservas de biosfera a atividade da mineração, construir uma hidrelétrica, implantar qualquer outro aparato desses do mercado. É como se não tivesse nenhum lugar onde as corporações e o capitalismo tivesse restrição. As corporações e o capitalismo pode tudo. Pode, inclusive, fazer as PEC de emenda da nossa Constituição, porque considerando que aquela Constituição, digamos, ganhou um apelido de cidadã e avançou no que são políticas sociais, essas políticas sociais e aqueles direitos que configuram cidadania, eles são, desde que a Constituição foi promulgada, é esse o termo? A conspiração contra aqueles direitos que foram motivo da nossa mobilização e razão da nossa celebração, eles começaram a ser sabotados. Tem um ilustre senhor que não faz falta aqui, que é o ministro Jobim, o gaúcho, Nelson Jobim, que, se esquecendo de que ele havia participado dos debates da Constituinte, em 93 mesmo, 93, 94, ele já estava produzindo argumentos para detonar com os direitos indígenas na Constituição. Foi acompanhado de alguns outros colegas seus que, com a mesma, digamos, espada que eles esculpiram o capítulo, eles também rasgavam eles, 6 anos, 8 anos depois. Antes de terminar a década de 90,
e já estava cheio de gente produzindo pareceres e documentos e revisões de uma Constituinte que nós ainda estávamos celebrando a sua existência. A Constituição estabeleceu que em 5 anos o Brasil, a União, ia concluir o reconhecimento, identificação, demarcação, homologação das terras indígenas. Em menos de 5 anos, o Nelson Jobim já estava produzindo um parecer para desbaratinar geral o compromisso da União em reconhecer os territórios indígenas e querendo pôr a questão não mais no termo de reconhecer, mas no termo de que o Estado tinha alguma coisa a dar para o povo indígena. O que a Constituinte de 88 mostrou é que o Estado brasileiro não tem que dar nada ao povo indígena. Ela estabelece que cabe à União reconhecer os limites dos territórios ocupados tradicionalmente pelos povos indígenas. Reconhecer é um ato de reconhecimento. O professor Dalmo Dallari, ele poderia estar conosco, nós íamos celebrar a presença dele aqui, ele não pôde vir, foi convidado, mas nós vamos ver uma breve fala dele que foi gravada, onde eu não tenho certeza, mas é bem provável que ele repita aquele mantra de que o Estado brasileiro não tem que estabelecer o que são as terras indígenas, mas tem que reconhecer as terras indígenas. Então, essa ideia de reconhecer, ele inaugura não inaugura, mas ele recupera uma antiga condição do povo indígena e das suas terras, desde o tempo da colônia, é que nem a coroa, nem a república cabe dar terra aos índios, mas cabe respeitar os territórios de ocupação desses povos. A Constituição de 88, ela exemplarmente traz no capítulo dos índios, mas principalmente ali naquele artigo 1º, né, no artigo 231, no parágrafo que faz o enunciado, ele já diz o que são, qual é o marco que estabelece a garantia desses direitos, que nós chamamos de direitos históricos, do povo indígena sobre as terras que habitam. Se a gente fosse traduzir para o diálogo amigável esses termos, gente, o que nós estamos dizendo é mais ou menos o seguinte: todos os povos indígenas que não foram assassinados até essa ocasião devem ser respeitados a sua integridade. Onde eles estiverem vivendo, eles continuam vivendo. E qualquer ato contra isso é genocida, é etnocida, é criminoso. É isso que nós conseguimos escrever na nossa Constituição. Tem gente que faz de conta que não entende isso. Mas o que está escrito lá é isso. Todos os índios que o Brasil não conseguiu assassinar até essa data estão garantidos os seus direitos. É óbvio que nós não vamos poder devolver Copacabana, Ipanema, Leblon, Monte Pascoal, como alguns imbecis gostam de escrever editoriais na Folha, no Estadão, na Veja. Não tem nenhum povo indígena reivindicando Copacabana, mas aqueles lugares onde os índios sobreviveram à sanha colonizadora e ao genocídio, e eles ainda conseguem dizer que estão vivos, deve ser respeitado o seu direito a continuarem praticando a sua língua, seus costumes, sua cultura, que as suas áreas de preambulação, os cemitérios, os sítios sagrados, todos esses lugares de relevância para a sua vida, né, para a sua subjetividade, para a reprodução da sua cultura, esses lugares têm que ser respeitados na sua integridade. É isso que a nossa Constituição diz. Por isso que tem gente que fala que a nossa Constituição
um documento poético. E os economistas odeiam essa Constituição. Os engenheiros gostariam de usar ela para embrulhar plantas de projeto. E, infelizmente, o pessoal que pensa o país como se fosse uma empresa, eles acham que a nossa Constituição já deveria ter sido modificada na sua maior parte. E é uma Constituição que está em disputa. Vocês já ouviram, em mais de uma ocasião, dizerem que nós temos uma Constituição que está em disputa. Eu nem sei se tem outro lugar do mundo, talvez os países que avançaram na ideia de estados plurinacionais, né, onde as constituições configuram outro desenho nas relações entre os povos, entre a própria formação do que nós entendemos como um país, um Estado-nação, tenham conseguido avançar além dos termos que nós botamos na nossa Constituição no capítulo dos índios. E a época, quando a nossa Constituição foi promulgada, ela inspirou debates no México, na Colômbia, na Bolívia, no Equador. Na década de 90, eu fui convidado a debater com muitas organizações que estavam trabalhando a criação das novas constituições nesses países vizinhos, essas constituições plurinacionais, né? E eu acho que um dia nós havemos de produzir um documento, um pacto, um acordo que diz que nós somos uma nação, que nós somos um Estado plurinacional, que nesse Estado plurinacional cabem os Xavantes, os Krenak, os Guarani, os Kayapó, os Imbiá, os Kaiowá, os Chicarramãe, os Yanomami e todo mundo, e os Tucano, e quem mais a gente descobrir na floresta, cabem aqui, e que eles não estão subordinados a essa lógica exclusiva de um Estado-nação, que é uma configuração marcada pelo tempo, né? A não ser as potências, gente, a não ser as potências, bancar uma configuração dessa é uma loucura. Bancar uma configuração de Estado nacional sem ter a possibilidade de se impor aos outros, como os Estados Unidos faz, ou como alguns outros colegas fazem, é quase que um país imaginário. Porque quando eles querem, eles pegam pré-sal, eles pegam petróleo, eles pegam todo mundo, eles derrubam o presidente, eles engabelam todo mundo, mandam calar a boca, pega a grana das universidades, pega a grana da saúde. Então, nós devíamos ser um Estado plurinacional como possibilidade de fuga. E não ficar imitando potências que têm estados nacionais soberanos e que pode botar o canhão na cabeça dos outros e fazer respeitar os seus contratos. Eu creio que ninguém estivesse esperando que eu fosse fazer uma fala tão grosseira no dia de celebrar os 30 anos da nossa Constituinte, que é tão cidadã e bacana, mas para a gente fazer ela ser respeitada, nós precisamos muito mais do que boas intenções. Nós temos que nos mobilizar e não temos que estranhar o eco da palavra primavera, que é sinônimo de uma outra palavra, mas que já ficou abandonada como se fosse uma língua arcaica. Revolução. Gente, revolução não faz mal à saúde. O que faz mal à saúde é tabaco. O Ministério da Saúde adverte: revolução não faz mal à saúde. Eu acho que eu já
abusei da paciência de todos vocês, se eu não tiver também extrapolado o meu tempo de fala. Tá ok? Muito obrigado pela paciência. Eu tenho certeza que o nosso querido José Carlos Saboia vai trazer sobre esse período da nossa Constituinte luzes sobre o debate interno lá naquele congresso, sobre o que foi a briga para a gente fazer o capítulo dos índios na nossa Constituição. E lembrar também, né, que a Constituição é um livro imenso, desse tamanhão. E o capítulo dos índios ganhou um destaque dentro desse documento que me surpreende, considerando o tamanho daquele livro, que aquele capítulo dos índios tenha relevância no meio de uma papelada daquela. Naquela época, inclusive, as pessoas achavam que a nossa Constituição não precisava ser tão extensa, precisava ser um documento tão assim, barroco. Mas como tinha muito mineiro lá, ele ficou barroco. Obrigado. Só tenho a agradecer.